Que Jesus nos abençoe, que esses benfeitores possam nos envolver e nos fortalecer em mais uma reflexão do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os puros de coração. Nesse capítulo do Evangelho, Jesus veio nos orientando o caminho, como devemos agir, como devemos proceder, para nós conquistarmos a pureza de coração, procurando a fazer o bem, procurando a irmos melhorando gradativamente na nossa caminhada espiritual. Nesse Evangelho, Jesus, quando estava na sua orientação, aproximando-se as crianças perto do Mestre, e os apóstolos, os discípulos, estavam evitando para que as crianças chegassem junto a Jesus, porque, como nós sabemos, as crianças são sempre peraltas nas suas alegrias, nas suas correrias e assim por diante. Os apóstolos estavam evitando que as crianças chegassem, aproximassem de Jesus, para que não atrapalhasse as orientações do Mestre. E Jesus afirmou aos discípulos que não impedisse a aproximação das crianças e que deixasse vir a ele aqueles pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E como nós sabemos que Jesus usava de todos os momentos, de todas as situações para explicar, para ensinar, né, o que ocorre. Jesus nos ensina que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Por quê? Jesus não quis dizer com isso que todas as crianças têm a sua pureza espiritual. Mas a criança, quando começa a sua existência aqui na Terra, um determinado período da sua infância, ela fica como que ela perde momentaneamente os seus conhecimentos espirituais através do esquecimento, através do início da sua jornada espiritual. E com isto, a criança fica naquele momento de inocência, naquele momento de pureza, e vai caminhando. E esta pureza retrata, que Jesus nos ensina, a maneira e a forma que a gente vai conquistar o reino dos céus. Logicamente que nós que já vivemos várias vidas, embora tem pessoas que não aceitam, não têm esse conhecimento, ainda não compreendem, mas nós temos as nossas erros e acertos de vidas passadas. E quando o espírito começa o seu estágio aqui na Terra, quando ele está passando pela infância, essas vidas passadas são esquecidas para que a gente recomece com uma nova situação em busca do nosso aprendizado. E nesse esquecimento que é da providência divina, a gente fica numa condição para que os pais possam orientar aquela criança, para que ela possa seguir pelo bom caminho. Fica também mais fácil aos pais trazer a orientação para aquela criança, para que ele seja dócil, para que ele possa entender, possa compreender e possa caminhar na sua evolução. Mas a gente já vê, no momento atual, criança que tem uma bondade grande, e nós vemos também crianças que já trazem no seu íntimo
uma situação de rebeldia. Como que nós vamos comparar, como que nós vamos entender aquela criança que é boa, que é calma, que é meiga, com aquela criança que já traz uma índole de rebeldia? Então, aí está a resposta da condição espiritual de cada ser. Porque aquela criança que é boa, que tem aquela simplicidade, aquela inocência, é uma criança que é um espírito que já se preparou e está na caminhada espiritual. E aquela criança que traz esta situação de rebeldia, com certeza é um espírito que tem as suas dificuldades na sua caminhada e precisa de uma orientação dos seus educadores, que são os pais. Cabe aos pais orientar, mostrar o melhor caminho e conduzir essa criança para o seu bem. E nós sabemos que a vida, cada um dá aquilo que tem. Infelizmente, a gente vê alguns pais que não têm a responsabilidade sobre seus filhos na orientação, na educação, no encaminhar para a vida futura. Aí a gente começa a ver tantas coisas negativas, tantas coisas ruins acontecendo com crianças, crianças sendo abandonadas, crianças sendo desamparadas, crianças não tendo aquele conforto dos pais. E isso é muito ruim. Então, quando essa criança cresce nesta condição, quando ele vem a se tornar um jovem rebelde, com vários problemas, com várias dificuldades, a maioria das vezes foi uma falta de orientação dos pais. Mas o que Jesus nos ensina nesse capítulo do Evangelho? Que o reino do céu é para aqueles que se assemelham à criança. Por que se assemelham? Porque Jesus quis nos mostrar a pureza da criança. Porque a criança, quando traz aquela pureza, no seu período de iniciando a sua jornada aqui na Terra, ele não tem maldade, ele não tem ódio, ele não tem orgulho, ele procura viver como criança e assim ele vai crescendo. E como criança, mostrando essa simplicidade, essa bondade, não tendo essa maldade, Jesus diz que para atingir o reino dos céus, temos que assemelhar a criança, porque a gente tem que ter esta pureza espiritual. E a gente sabe que o tanto é difícil, porque nós já fomos crianças, né? Passamos pelo estágio da infância, e a criança, nós sabemos, quando chega uma determinada idade, a partir dos seus 7 anos, a criança começa a mostrar a sua personalidade. Então, os pais têm esse período para orientar, para começar a educar, e depois desses 7 anos, a criança vai mostrando a sua personalidade e vai caminhando no seu progresso. Aí vai ser a consequência daquilo que ele vai receber. Então, quando ele vai se tornar um jovem, muitos já pelo um caminho bom, pelo um caminho de amor, pelo um caminho de orientação, enquanto que outros jovens já não têm esta condição. E assim, esta criança vai chegar como jovem, depois vai passar para a idade adulta e assim por diante, dando a caminhada, constituindo a sua família e procurando a corrigir, a caminhar, procurando a fazer as suas reformas para que a gente venha a ter uma pureza. E assim a gente sabe que é muito difícil, né? Porque nós temos muito orgulho, muita vaidade, nós temos ciúme e todas essas ervas daninhas nos atrapalham em nossa caminhada. E a grande luta nossa é vencer esses mal que nós carregamos dentro dos nossos corações. Então a gente tem muita dificuldade em nos relacionarmos, em viver com outras pessoas, em aceitar o outro como ele é, não do jeito que nós queremos, mas do jeito que a pessoa é. Porque nós ficamos felizes e contentes quando as pessoas nos aceitam com as nossas dificuldades, com as nossas dores,
com as nossas situações, mas nós, de nossa parte, muitas das vezes, nós não aceitamos o nosso próximo, o outro como ele é. E Jesus vem nos ensinando que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, porque Jesus, sendo nosso irmão maior, ele sabe da nossa condição. Quando ele pediu que aquelas crianças se aproximassem, ele abençoou aquelas crianças, ele conhecia o passado espiritual daquelas crianças. Ele sabia a condição, como sabe a nossa condição, e todas as crianças que estão recomeçando a sua jornada aqui na Terra, eles têm a sua bagagem espiritual. E num determinado momento eles vão cumprir aquilo que assumiram perante a espiritualidade para o seu progresso, para a sua evolução. E todos nós estamos em busca da nossa pureza de coração. Todos nós estamos em busca da nossa melhoria espiritual. Por isso que cabe a nós o nosso esforço constante em procurando a fazer o bem, amando, respeitando, servindo. Esses são os ensinamentos de Jesus. Não foi por acaso que Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque quando a gente deseja o bem ao outro, nós não vamos fazer maldade, nós não vamos desejar maldade alguma. E assim nós vamos caminhando rumo ao nosso progresso para que um dia nós consigamos ser puros de coração. Por isso nós estamos nessa jornada, nós estamos nessa caminhada, sempre rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, amparado por esses benfeitores espirituais que têm nos fortalecido em nossa caminhada para que nós possamos caminhar em paz, em harmonia, procurando a vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, tendo mais amor e amando o nosso próximo. E assim, para encerrarmos, nós do Grupo Solidariedade, que estamos em busca do nosso aprendizado, nós agradecemos a Deus, nós agradecemos a Jesus por todas as oportunidades que nos tem dado, Senhor. Faça, Senhor, a tua vontade e não a nossa. E nós te agradecemos. Muita paz, que assim seja, graças a Deus.